Existe uma história chamada O Rei, o Sufi e o Cirurgião. Ela é de um escritor indiano chamado Idris Shah. Também é conhecido pelo pseudônimo Arcon Darau. Ele foi autor e mestre da tradição sufi. O sufismo é uma escola de sabedoria segundo a qual o autoconhecimento é a melhor forma, se não a única, de o homem compreender Deus. Idris Shah escreveu mais de 30 títulos cujos temas abrangem desde a psicologia e espiritualidade até livros de viagens e estudos culturais. Mas essa história, O Rei, o Sufi e o Cirurgião, vai fazer a gente entender por que o presidente Bolsonaro, para alguns, demora a tomar determinadas decisões. A história eu vou contar já já. Há muitos e muitos anos atrás, o rei da Tartária costumava fazer passeios e ele estava sempre acompanhado por membros da nobreza. Num desses passeios ele foi surpreendido por um abdal, que é uma espécie de monge, que estava gritando na beira da estrada, né? Um bom conselho em troca de 100 dinares. O rei ficou curioso e mandou parar o cortejo. Ele se dirigiu ao abdal e perguntou que conselho é esse por 100 dinares. O abdal já foi logo dizendo, manda-me entregar a quantia que eu vou dizer imediatamente o conselho. Como o rei estava bastante curioso e achava que ouviu um conselho extraordinário, mandou entregar o dinheiro para ele. Bom, assim que ele recebeu o dinheiro, ele disse ao rei o seu conselho. Não comece a fazer nada antes de pensar em como isso vai terminar. Todos que estavam ali e que presenciaram o conselho, incluindo os nobres que acompanhavam o rei, caíram na gargalhada, né? E ainda disseram que o abdal fez muito bem em pedir o dinheiro adiantado. Mas o rei se pronunciou e disse que não havia motivo para rir do bom conselho do abdal. E completou dizendo que realmente ninguém pode ignorar o fato de que a gente deve pensar muito antes de fazer alguma coisa. O rei ainda acrescentou que diariamente a gente não costuma lembrar disso. E as consequências são perniciosas. E ele saiu dali muito satisfeito com o conselho que recebeu. Alguns dias depois, ele estava decidido a não esquecer o conselho que havia recebido. Então ele mandou gravá-lo com letras douradas na parede do seu palácio e também na sua salva de prata. Salva é uma espécie de bandeja. Depois de um certo tempo, um conspirador subornou o cirurgião da corte e prometeu a ele o posto de primeiro-ministro se ele usasse um bisturi envenenado quando fosse fazer uma sangria no rei. Na hora em que o cirurgião ia fazer lá a sangria, trouxeram uma salva de prata para recolher o sangue do monarca. Quando o cirurgião viu aquela frase gravada, não comece a fazer nada antes de pensar como isso vai terminar, ele já imaginou que se o conspirador se tornasse rei, poderia mandar matá-lo na mesma hora e não precisaria cumprir a sua parte na barganha, né? O rei achou estranha a tremedeira do cirurgião e perguntou a ele o que estava acontecendo. O médico não aguentou e aí confessou toda a verdade para ele. Resultado, o conspirador foi preso e o rei mandou chamar todos aqueles que tinham ouvido o conselho do abdal. Quando todos estavam reunidos, o rei disse, e vocês ainda estão rindo do que ele falou? Pois é. Parece que essa salva de prata foi parar no acervo do Palácio do Planalto. E alguém deve ter mostrado a tal bandeja para o presidente. Porque apesar de todas as absurdas provocações que alguns membros do Congresso e do STF vêm fazendo, Bolsonaro pensa duas vezes e dá uma olhada na famosa frase, ou pelo menos parece que ele dá uma olhada nessa famosa frase. Não comece a fazer nada antes de pensar como isso vai terminar. O presidente não é bobo.
Ele sabe que estão esticando a corda, mas ao agir dessa maneira, ele já jogou para escanteio vários dos seus inimigos. Veja o que aconteceu aí com Wilson Witzel, Rodrigo Maia, Joyce Hasselmann, Alexandre Frota e com o próprio Lula. Esse recuo do ex-presidente Lula de estratégico não tem nada. É apenas a constatação de que a sua popularidade já foi pro ralo. E no fundo, ele sabe que se for enfrentar o Bolsonaro nas urnas, vai perder de forma vexaminosa. A volta do Lula já dividiu a esquerda, que dá sinais de desesperos e que deveria seguir os conselhos do Abdal, né? Você viu que a pesquisa do Datafolha, e logo de quem, apontou que 57% dos entrevistados acham justa a condenação do Lula e que o ministro Edson Fachin errou ao fazer o que fez. Mas como se trata de pesquisa do Datafolha, esse número deve ser de pelo menos uns 75%, para desespero aí dos esquerdopatas. Só para lembrar, o Datafolha disse que o Bolsonaro perderia para qualquer um dos candidatos se ele fosse para o segundo turno. E a gente viu o que aconteceu. Só que existe um outro grupo de desesperados com a popularidade do presidente. São os ministros do STF. E mesmo que essa salva de prata do Planalto não seja a mesma que foi presenteada ao rei da Tartária, o Bolsonaro poderia fazer um gesto de aproximação com os ministros do Supremo para retribuir aquele exemplar da Constituição, que aliás ele tem cumprido à risca, que foi entregue a ele no dia da sua posse pela ministra Rosa Weber. Se eu fosse o presidente, eu compraria 11 salvas de prata e mandaria gravar a seguinte mensagem: não comece a fazer nada antes de pensar como isso vai terminar. E mandaria entregar para cada um desses ministros que estão esticando a corda faz tempo. Das duas, uma. Depois das manifestações contra as decisões do próprio Supremo, dos lockdowns propostos por esses governadores e prefeitos tiranos, eles começam a cair na realidade ou vão começar a ter uma ideia de como isso vai terminar?